Eu vou falar sobre três estratégias. Três estratégias comprovadas para o médico faturar acima de 25 mil todos os meses. Sidney, quem já fatura acima de 25? Pode faturar acima de 50. E quem fatura acima de 50? Pode usar isso para faturar acima de 100. Sidney, então quais são essas três estratégias? Tá? Estratégias que, se bem aplicadas, podem te ajudar a realmente ter um faturamento mensal ali acima de 25 mil todos os meses. Primeiro, precificação, tá? E quando eu falo de precificar, não estou falando só de você aumentar o valor da sua consulta, tá? Não é só isso, tá? Eu estou falando de você saber exatamente quanto realmente vale, né? E tem estratégia para isso, né? Tem técnica para isso. Muita gente acaba precificando, né, o seu serviço, tanto a consulta quanto exames, cirurgias, enfim. Muita gente se baseia, por exemplo, no que recebe do convênio, muita gente se baseia no que o coleguinha está cobrando do lado. A coisa mais importante, quando a gente fala de precificação, as pessoas pagam não só por o seu atendimento, elas pagam pela transformação que você gera para elas, tá bom? Então, eu quero te mostrar alguns exemplos aqui. Olha só. Esse aqui é um print de um colega, né? Primeira consulta, R$650, 1h30 de duração, com retorno em 30 dias de 1 hora. Acompanhamento, R$500. Retorno só se muito necessário, mas não falo isso para os pacientes. Esse mês já tenho 13 consultas primeira vez agendado. Nenhum reclamou do preço segundo minha secretária. Isso aqui é um exemplo de um colega, né, de um aluno CVM que entendeu o valor dele, o valor do trabalho dele, tá? Muita gente tem dificuldade de lidar com a questão do retorno. Ai, será que poxa, os pacientes querem retorno? Gente, no consultório particular, você é o dono, você é a dona. Meu consultório, minhas regras, seu consultório, suas regras, tá? Meu consultório, minhas regras, seu consultório, suas regras. Então, você define, você educa os pacientes, tá? Alguns pacientes, quando você precificar de forma adequada o seu serviço, eles vão achar ruim? Vão. Por quê? Porque são pacientes de preço. São pacientes que não estão com você só pelo... Eles estão com você por causa do preço. Se você aumenta o seu preço ou você precifica de forma adequada e o paciente vai embora, ele estava lá só pelo preço. É importante que você ofereça valor e faça com que os pacientes percebam esse valor, tá? Isso você vai atrair o paciente de valor, paciente de relacionamento, como a gente chama aqui. Olha só esse outro exemplo aqui. Sério, eu estou ficando meio sem horário para agendar já. Daqui a pouco vou estar abrindo mais horários e aumentando o meu preço. Isso aqui é uma das formas, né, da gente mostrar qual é o momento para você aumentar o seu preço. Quando você tiver, por exemplo, com a agenda cheia, lista de espera, né, muitas indicações, muitos pacientes que que já são pacientes antigos pagando novas consultas, esse é um momento em que esse é um feedback que você vai ter, que você tem dos seus pacientes, de que eles estão vendo valor no que você faz, entende? Então, esse aqui é um parâmetro, por exemplo, para você, né, aumentar o seu preço. Só o fato de você precificar de forma adequada seu serviço, sua consulta, e quando eu falo serviço, eu estou falando de consulta, estou falando de exames, eu estou falando de cirurgias, procedimentos, tá? Me lembrei agora de um aluno, ele é oftalmologista, ele compartilhou com a gente o seguinte, ele cobrava numa cirurgia, num procedimento que ele fazia, ele cobrava, se não me engano, R$300 a parte dele. E aí ele começou a aplicar o CVM e numa questão de semanas, meses, né, acho que um mês, talvez, no máximo, ele simplesmente, né, quando ele percebeu o valor do que ele fazia, sabe? Aí ele foi lá e ajustou o preço. E de um procedimento que ele cobrava em torno de R$300, ele cobrou 2.000 e alguma coisa, R$2.500.
Então, ele saiu de um faturamento, de um procedimento de R$ 300 para 2.000 e pouco. Então, assim, imagina o impacto disso, né, no faturamento total desse médico, né, não só no mês, mas, né, com o passar do tempo. Porque isso também é uma coisa que eu quero, que é importante que você entenda. Sidney, então é só eu ir lá e botar um preço de um serviço alto? Não, isso não é assim que funciona. Lembra que eu falei que você precisa trabalhar primeiro a percepção. Então, assim, antes de querer cobrar um preço muito alto, é importante você entregar um valor muito alto. Então, por exemplo, dentro do CVM, e eu vou aprofundar sobre isso na semana que vem, no curso avançado, vídeo particular, a gente tem uma estratégia chamada Programa de Acompanhamento Intensivo, que é um serviço de acompanhamento no pós-consulta. O que acontece? Esse programa, a gente orienta para os nossos alunos, por exemplo, começar cobrando um preço até abaixo do que vale. Por quê? Porque é algo tão transformador, algo que vai ajudar tanto o paciente, que ele vai achar extremamente barato aquele preço. E aí o que vai acontecer? Ele vai falar bem daquele médico, daquela médica para outras pessoas. Ele vai indicar. E aí, com o tempo, essa que é a mágica, essa é a vantagem de você ser dono, né? Com o tempo, você pode aumentar o seu preço, tá? Por quê? Porque você é dono, você é dona. Aumentou a demanda, você pode aumentar o preço, entende? Diferente, infelizmente, de quando você trabalha para os outros. Você não tem controle nenhum sobre a precificação, tá bom? Então, fazer uma precificação de forma adequada é fundamental. E a precificação, como eu disse, antes dela vem a estruturação de um serviço que encanta e fideliza. E isso eu vou esmiuçar para vocês na semana que vem, no curso avançado do vídeo particular. Tá bom? Show de bola. Sidney, qual que é a segunda estratégia? A segunda estratégia é diversificar o seu serviço. Olha só, se a gente pegar a clínica médica, a pediatria, todas as especialidades, na verdade, até as cirúrgicas, elas têm também uma parte do atendimento, quando a gente fala de atendimento particular, tem a parte clínica. O que acontece? Quando o médico ele oferece principalmente consultas, o ticket dele vai ser X. Fazendo um exemplo rápido aqui. Imagina que você atende, sei lá, 30 pacientes no mês. Desses 30, 25 são consultas. Ora, e 5 são exames. Você vai ter um faturamento. Agora, quando você inclui, além dessas consultas e desses exames, você faz uma capacitação e começa a oferecer procedimentos, por exemplo. E aí, um procedimento, o preço desse procedimento pode ser, sei lá, 4, 5 vezes o valor que você cobra na sua consulta. Imagine que a sua consulta é R$ 500. Um exemplo, tá? Hipotético. E você começa a oferecer um procedimento que você cobra, sei lá, R$ 1.500. O valor de 3 consultas. Então, você atende um paciente, cobra a consulta dele e ainda ganha o valor de 3 procedimentos, se ele precisar desse procedimento. Então, é importante você mapear a jornada do seu cliente. Tá? Não estou falando aqui para você ficar empurrando exames, ficar empurrando procedimentos. Né? Não estou falando para os clínicos se tornarem cirurgiões. Não, eu estou falando que, mesmo você sendo clínico, você pode se capacitar para oferecer procedimentos que os seus pacientes precisam, que muitas vezes você tem que indicar, tem que recomendar para alguém. Vou dar um exemplo prático disso. Tem uma aluna minha que é reumatologista. Está voando no atendimento particular dela, faturando acima de 30 mil, tá? Menos de 2 anos que terminou a residência, está voando. E por que ela está voando? Porque além de oferecer consultas para os pacientes dela, na Reumato, ela oferece programas de acompanhamento intensivo, que é a nossa aluna, né? Então, a consulta dela, se eu não me engano, está em torno de R$ 450, R$ 500, entre 400 e 500.
E ela tem um programa de acompanhamento intensivo que ela oferece que custa, se eu não me engano, R$ 4.000. Mas, além disso, ela oferece infiltrações, ela oferece acupuntura. A pergunta para você é: qual é o procedimento ou o exame ou o programa de acompanhamento intensivo que o seu paciente precisa e que você ainda não está oferecendo para ele? Entende? Por quê? Quando você oferece mais serviços, quando você diversifica o serviço que você oferece para o seu paciente particular, você não só tem a capacidade de dobrar, mas triplicar, quadruplicar o seu faturamento. Esquece o que te falaram sobre agenda lotada. Não se trata de lotar a agenda. Não é sobre lotar a agenda. Talvez você já até tenha agenda lotada de pacientes, mas não é a quantidade de pacientes que vai ditar o seu faturamento. A terceira estratégia é treinar o momento de vender, tá? E eu sei que para muitos médicos vender é um grande desafio. Ou porque tem uma crença de que é errado, ou porque não sabe, ou porque disseram para você que quem tem que vender é a secretária, que você tem que ter um concierge, um gerente de relacionamento. Mas o que eu estou aqui para te falar é o seguinte: e o que eu estou te falando aqui não é uma coisa que eu li no livro, não é uma coisa que eu vi alguém fazer, é algo que eu ensino e é algo que eu vejo acontecer todo dia com os meus alunos. Tá? A comparação que eu faço é a seguinte: o médico que quer viver de consultório particular, que quer viver de atendimento particular, que quer faturar acima de 25 mil, 50 mil, 100 mil por mês, todos os meses, só de particular, é um médico que precisa treinar. Sabe os atletas profissionais? Sabe aquele atleta que treina 4 anos para chegar no dia da competição, lá da Olimpíada, e competir no campeonato? Pois é, imagina que você é um atleta que precisa treinar todo dia e que o campeonato é o momento de você oferecer o seu serviço, seja o seu procedimento, seja o seu exame, seja o seu programa de acompanhamento intensivo, seja a sua cirurgia para o seu paciente, tá? Então, você precisa separar tempo para aprender sobre vendas, e a gente te ensina isso, tá? É um dos grandes diferenciais do CVM. A gente te ensina a vender de forma ética, de forma íntegra, né? Não é, repito, não é oferecer algo que o paciente não precisa. É oferecer o que ele precisa da forma certa. E tem técnica para isso, tem ciência por trás disso, tá? Repito, já são mais de 1.100 alunos, médicos e médicas, que eu tenho ensinado isso, tá? Cirurgiões, clínicos, pediatras, GO, não importa. Todas as especialidades. E funciona, tá? Funciona. Vender, como eu falei, é uma arte. Óbvio que você precisa, né, lidar com algumas crenças que você pode ter na sua cabeça, né? E aí é uma das coisas que a gente fala muito também no CVM aqui, né? A importância de ter uma mentalidade, né, adequada, uma mentalidade alinhada, né? Se você entender que vender é ajudar, bingo, você vai oferecer. Quando você deixa de oferecer um procedimento, um exame, uma cirurgia, um programa de acompanhamento intensivo para um paciente que precisa daquilo, você está sendo negligente. O seu trabalho não termina no momento que o paciente, no momento de indicar a cirurgia, no momento de indicar o procedimento. Seu trabalho não termina aí. Seu trabalho só termina quando o paciente melhora. É aí que seu trabalho, e que na verdade nem termina aí, né? Porque continua pro resto da vida desse paciente. Então, a minha como é que eu tenho visto, né? Como é que os médicos têm feito? Os médicos simplesmente não aprendem vendas, têm uma mentalidade errada sobre vendas e quando decide vender, faz de qualquer jeito. Gente, e a chance de dar errado é muito grande. Então anota essa frase. O médico que deseja viver de consultório, faturando acima de 25, 50, 100 mil por mês, só de particular, ele precisa saber precificar de forma adequada seu serviço, diversificar esse serviço e treinar o momento de vender. Para na hora que chegar o momento da venda, ele fazer isso de forma natural. Entende? Sem ficar gaguejando, ter confiança, sabe? Eu lembro de uma vez que eu fiz uma consultoria com um médico, cirurgião no caso, e aí ele me confidenciou, ele falou: Sidney, eu tenho, assim,
Na verdade, eu fiz uma simulação do momento de oferecer a cirurgia. Ele ofereceu para mim como se eu fosse o paciente. E na hora que ele ofereceu, o que eu percebi? Eu percebi que ele estava receoso em oferecer. Ele não demonstrou convicção de dizer, olha, você precisa fazer isso. E, gente, para você que é cirurgião, se você está indicando uma cirurgia, mostre convicção. Se você falhar nisso, é a vida do paciente que está em risco, não é? A mesma coisa é o clínico. O clínico vai oferecer um programa de acompanhamento intensivo para acompanhar esse paciente no pós-consulta, é como se fosse a cirurgia, né? Vai salvar a vida do paciente. Então, na hora de indicar, indica com convicção. E aí eu lembro de ter perguntado para esse médico, assim, eu perguntei, vem cá, por que você não... Por que na hora de indicar você meio que titubeou, não estava tão confiante? E aí ele respondeu, eu não sei, né? E aí eu fiz algumas perguntas para ele que eu quero fazer para você agora aqui. Primeira pergunta. Vem cá, esse paciente, você indica cirurgia para quem não precisa? Aí ele falou, não. Beleza. Segunda coisa, o paciente que agenda uma consulta particular com você, tá? Ou ele recebeu uma indicação, ou ele foi encaminhado, ou ele viu você no Google, no Instagram, não importa. Na mídia tradicional, não importa. Mas ele escolheu vir com você e ele pagou um ticket que é o seu ticket, né? No caso desse médico, era R$ 500 a consulta. E aí eu falei, esse paciente que vem aqui é um paciente que pode ou que não pode pagar? E aí ele falou, não, geralmente os pacientes que eu atendo aqui são pacientes que podem pagar. Aí eu falei, então por que cargas d'água você tem dificuldade de oferecer uma cirurgia que ele precisa e ele pode pagar? Entende? Então anota isso. O seu dever é oferecer, tá? Você não tem controle se o paciente vai dizer sim ou não, mas você tem que ter a mentalidade, a intenção de oferecer da melhor forma possível, tá? De aprender se você não sabe nada, de aprender se você já sabe um pouco, de melhorar para que esse paciente, a chance dele dizer sim para algo que vai melhorar a vida dele, seja grande. E outra coisa, se ele muitas vezes o médico fica todo cheio de dedos para cobrar um ticket mais alto, e aí esse paciente que sai de lá, muitas vezes quando o médico nem oferece, ou quando ele não percebeu o valor no serviço, ele sai de lá e vai comprar um carro, entendeu? E vai comprar uma joia, vai comprar sei lá, qualquer coisa que não é mais importante do que a saúde dele, do que a vida dele. 3 estratégias, tá? 3 estratégias que se você colocar em prática, você vai, com certeza, né, aumentar seu faturamento e melhor. Antes disso, você vai aumentar os resultados dos seus pacientes. Depois disso, esse paciente que vai ter mais resultado, que vai se sentir mais seguro com você, ele vai voltar, então você vai fidelizar ele. Ele vai trazer outros pacientes para o seu consultório, né, fazer o círculo virtuoso da medicina girar, tá? E isso de forma o quê? Infinita. E aí isso vai, a consequência disso é o quê? Mais faturamento, mais felicidade sua e dele, mais qualidade de vida para você. Daqui a pouco você vai fazendo reajuste do seu ticket, do seu preço, né? E aí um pai de acompanhamento de pacientes com doença renal, que a Olivia pode cobrar, sei lá, inicialmente R$ 1.200, um pai de 3 meses, daqui a pouco ela está cobrando 2, daqui a pouco ela está cobrando 3, daqui a pouco ela é uma referência e ela pode cobrar bem mais do que isso, inclusive. Tá? Assim como a Tatiana aqui, dermatologista, né, que está aqui com a gente no YouTube, que no início pode, né, estruturar os pais dela, cirúrgicos, clínicos, enfim, estética. Tem uma dermato que foi aluna CVM, que ela estruturou um pai de estética, né, que ela vendeu por R$ 21.000, um único pai, e o paciente pagou adiantado. O pessoal fala assim, só dá para ver de consultório quem é cirurgião, quem trabalha com estética. Não, não é. Não é. Não é. Os clínicos,
Eu tenho pediatras, médicos de família, geriatras, que faturam acima de 25 mil todos os meses. Não me lembro de nenhuma especialidade que tenha. Sabe por quê? Porque o método CVM é sobre estar perto do paciente, sobre fazer uma medicina mais humanizada, sobre ajudar esse paciente a ter resultado, ajudar esse paciente, né, a ter mais saúde. Então, isso tem um valor incrível. Então, para o clínico, ter um programa de acompanhamento intensivo, né, para poder oferecer para os seus pacientes, ser monetizado por isso, muda o jogo. Tem mudado o jogo de centenas de médicos que a gente já ajudou. A Elisângela está colocando, na verdade, já faça acompanhamento pós-consulta. Elisângela, eu não duvido que você faça. Na verdade, a maioria dos médicos, principalmente os clínicos, fazem. Assim como o cirurgião faz um pós-operatório. Agora, os médicos que fazem isso com o método CVM, Elisângela, eles fazem isso de uma forma melhor. E são remunerados por isso. Entende? Porque a questão toda é que é método. Não é de qualquer forma. O que a gente aprende, né, na formação? Né? Na formação médica. A gente aprende a falar uma frase, uma famigerada frase para o paciente. Assim, ó, tá aqui meu telefone, qualquer coisa, entre em contato comigo. Se der tempo, eu te respondo. Quando eu puder, eu te respondo. Paciente que está com ideação suicida, por exemplo, será que ele vai mandar mensagem, doutora? Estou pensando em pular da ponte. O que é que a senhora acha? Não vai. Agora, você, quando tiver uma estruturação de um pós-consulta, uma das coisas da estruturação do pós-consulta é exatamente a proatividade, Elisângela. É você não espera o paciente entrar em contato com você. Você entra em contato com ele e com a família. Entende? Sidney, mas isso não vai me sobrecarregar, não vou dar conta. Pois é, aí é que tá. Dá conta sim. Ó, vou dar um exemplo prático aqui. Tem um aluno CVM, que é psiquiatra, ele cobra R$850, se não me engano, a consulta de primeira vez dele. E ele tem um pai de acompanhamento semanal, cobra o pacote também de acompanhamento desses pais. Então, ao invés de ter que atender antes, imagine que eu não vou lembrar quanto que era a consulta dele antes, mas imagine que a consulta dele antes fosse R$400. Hoje é o dobro. Então, ele pode atender a metade dos pacientes que ele atendia antes, tendo o mesmo faturamento. Só que quando ele inclui os pais, Elisângela, Natália, os pais trazem uma renda também que compõe aquilo, que ele pode atender talvez 1/3 dos pacientes e ganhar bem mais do que ele ganharia atendendo muitos pacientes. O método CVM ajuda você a atender menos pacientes, atender melhor e a faturar muito mais. E detalhe, a consequência disso é ser mais feliz, é ter mais satisfação. Poderia dar vários exemplos, mas vou dar o exemplo da Irlena, porque a Irlena já está num patamar que eu acredito que é um patamar interessante para os clínicos entenderem que é possível. A Irlena é uma endócrino que ela está no momento de... ela está se posicionando para fazer atendimentos apenas de pacientes que querem o programa de acompanhamento intensivo dela. Ela já fechou mais de 150 programas de acompanhamento intensivo e agora ela está se posicionando para atender somente pacientes através do programa de acompanhamento intensivo dela. Então, assim, ao invés dela ser uma médica endocrinologista que é remunerada apenas de consulta em consulta, veio uma consulta, R$300. Uma outra consulta, R$300. Não, ela recebe o paciente já sabe como é o serviço dela, que é através desse acompanhamento mais próximo, e aí ela cobra um valor bem maior. Se eu não me engano, ela deve estar cobrando hoje um acompanhamento de 3 meses de R$3.000. Tá? E eu ainda acho que está barato. Né? Ela poderia cobrar bem mais. Mas é isso. Então, hoje ela atende muito menos pacientes, trabalha muito menos e ganha bem mais do que ela ganhava quando ela só atendia plano, por exemplo. Tá? Então, repito, não tem a ver somente com o número de pacientes que você atende.
Se você está atendendo muito paciente particular, não está faturando acima de 25, de 50, dependendo da sua especialidade, até de 100 mil reais todos os meses, você está fazendo alguma coisa muito errada, tá? Você está fazendo uma coisa muito errada. E se você é cirurgiã, por exemplo, se você é dermatologista, se você é nutrólogo, se você é endócrino, tem algumas especialidades que sim, tem um mercado muito mais, digamos assim, que é mais fácil, entre aspas, né? Não tem facilidade aqui não, tá? Não estou vendendo facilidade, mas o mercado é mais propício. E pasmem, os psiquiatras não, os pediatras. Gente, a pediatria talvez seja uma das especialidades que tem mais médicos hoje, especialistas, e é uma das especialidades que eu acho que tem o maior mercado para o particular. Por quê? Porque os pediatras, eles não sabem o valor do trabalho deles. Hoje, por exemplo, eu levei meu filho numa pediatra, né? Não numa pediatra, né? Otorrino pediatra. E aí eu nem entro mais nas consultas porque para eu não atrapalhar, né? Porque enfim, é difícil encontrar alguém que faça uma consulta que encante, sabe? É difícil encontrar alguém que faça um acompanhamento no pós-consulta. É difícil encontrar um médico, uma médica que, sabe, que esteja realmente, que esteja disponível para a gente. Se você, não importa a sua especialidade, se você conseguir mostrar para o seu paciente que você vai estar disponível, que você pode ajudar esse paciente, nossa, eu pagaria muito, muito, sabe? Eu pagaria o preço que o pediatra quisesse para eu poder ter um pediatra que eu pudesse, sabe, pudesse acompanhar. É muito uma questão de crença, é muito uma questão interna, sabe, de cada um de nós. Gente, não é um paciente, só é o amor de alguém. Então, assim, você pode, por isso que eu falo, você precisa ter coragem. Óbvio, precisa também ter estratégia, não é fazer de qualquer jeito. Ah, eu sou um pediatra boladão, vou cobrar R$ 1.000. E aí, na hora de fazer o atendimento, faz de qualquer jeito. Não. Mas você pode, primeiro, estruturar um serviço incrível, uma consulta, um pós-consulta incrível. Você pode ter um ambiente incrível, você pode ter processo bem estruturado, você pode ajudar essas pessoas até antes delas chegarem no seu consultório através dos seus conteúdos. Eu resumi para vocês aqui o que é o método CVM. É você estruturar um serviço que encanta desde o marketing até depois da consulta, passando pela secretária, passando pelo seu ambiente, passando pela sua consulta, principalmente. As pessoas pagam o preço que você pedir, desde que você entregue muito mais do que elas estão esperando. Agora, a pergunta para você é: você está entregando mais do que os pacientes estão esperando ou você está entregando menos do que eles estão esperando? Um padrão que eu vejo nos médicos que eu já entrevistei, que eu já fiz consultoria, que eu acompanho de perto é pessoas incríveis, histórias de vidas incríveis, formação, a competência técnica incrível, mas que não se acham bons o suficientes, que não acham que merecem, sabe, ser bem-sucedido, ser bem remunerado, sabe, trabalhar menos, ganhar mais. É isso que eu vejo, um padrão. E, por um lado, isso é ruim, por outro, é por isso que a gente existe, né? Para ajudar vocês. Então, se você, independente de você ter autoestima baixa ou alta, se você não está faturando acima de 25 mil por mês, todos os meses, no seu consultório, no seu atendimento particular, vem para o CVM. Olha só, alguns prints aqui de alguns colegas médicos que estão utilizando o método CVM. Você do Instagram não vai ver, mas eu vou ler aqui para você, para quem está no YouTube está vendo aqui. Isso aqui é um print de um médico urologista que colocou faturamento particular 73.700. Por quê? 36 consultas particulares, 19 exames, e aí tem ultrassom, penioscopia, fluxometria, estudo urodinâmico, 10 procedimentos ambulatoriais, vasectomia, postectomia, plástica de freio, enfim.
e 7 cirurgias hospitalares. Perceba que aqui existe uma diversificação de serviço. Ai, Sidney, o urologista também. Ele faz muito procedimento, ele faz muito exame. Pois é, criatura. É isso que eu estou te dando também de sugestão. O que dentro da sua especialidade você pode também fazer? Gente, tem médico de família, da família CVM, que, por exemplo, que faz, que coloca DIU, cobra por isso, sabe? Que faz agulhamento seco, entendeu? Que faz ultrassom, entendeu? Tem a reumato que faz ultrassom, tem reumato que faz densitometria. Tem um colega médico que é da família CVM, o Leonardo Schmidt, inclusive é referência em ultrassom reumatológica, ele tem um curso e tudo mais. E o Leonardo, ele faz ultrassom na clínica dele, ele faz densitometria, ele faz uma medicação lá que não é do rol, lá da ANS, que ele cobra também. Então, ele faz uma coisa, acho que é papiloscopia também. Então, ele faz um monte de procedimentos. É um clínico, mas ele se capacitou para fazer uma série de procedimentos e exames que melhoram a vida do paciente dele, que por isso os pacientes pagam. E por isso ele fatura mais alto, entende? Então, diversificar o serviço, tá? Não importa a sua especialidade, você pode fazer isso. Essa é uma médica que, além das consultas, olha só, ela falou assim, minha meta são 20 consultas, né, por mês. E aí eu fiz, então ela fez 19 consultas, né, 5 programas de acompanhamento intensivo e uma cirurgia, faturamento, 20 mil. Então, assim, imagina, ela faturou isso por quê? Porque ela tem pai, ela tem cirurgia, né? E ela tem as consultas. Se ela tivesse as consultas, ela não chegaria em 20, tá? Próximo, Thiago. Essa médica aqui faturou em... Eu sei quem é essa médica. Essa médica aqui faturou 30 mil agora em março de 2023. Diversificação de consultas. Olha só, esse exemplo aqui. Meu faturamento de 3 meses deste ano é o mesmo que ganhei no meu emprego público no ano passado. 3 meses. 3 meses, tá? Ele faturou de particular o que ele faturou em um ano inteiro no serviço público, tá? Detalhe, sabe quantos pacientes esse médico aqui atendeu? Se eu não me engano, 15 pacientes nesses 3 meses. Não se trata, né, do número de pacientes que você atende. A questão é qual a transformação que você gera, qual o valor que você gera na vida desses pacientes, tá? Aqui um exemplo de uma médica que faturou 27 mil agora em março, 3 pais vendidos, né? Só que aí ela colocou, acho que por isso que isso uma coisa legal de colocar. Ela fez 9 laudos. Então, assim, muitas vezes você está fazendo uma coisa que você poderia cobrar e você nem está cobrando. Você quer laudo para concurso. Laudo para concurso. Pô, e às vezes a gente cobra só a consulta. Não, cobra o laudo. Entende? Tem um cardiologista também, aluno do CVM, que ele cobra, dependendo, ele faz um laudo lá que ele cobra R$1.000 no laudo. Entendeu? E as pessoas pagam. Por quê? Porque vale. Entendeu? Então, assim, o que você faz, que você está fazendo de graça, que você poderia cobrar? Por isso a importância da precificação, tá? Por isso a importância de você saber, né, o que você está fazendo. Show! Então é isso, pessoal. Obrigado por mais aí pelo tempo de vocês, obrigado por acompanhar.